Vamos então para o Salão Verde conversar com a Carol Nogueira. Carol, bom dia. Como deve ficar então, Carol, essa pauta de votações, as decisões políticas sobre essa pauta diante das críticas do presidente Rodrigo Maia ao anúncio, feito pelo governo? Pois é, Vera, essas pautas, esses 15 projetos são então considerados essa pauta prioridade, apesar dessa fala contundente do presidente Rodrigo Maia do final da tarde de ontem. Ele pediu respeito à independência dos poderes, frisou que esses projetos estão na Câmara e terão tempo de tramitação, tempo de colocação em pauta, a discussão pautadas pela presidência da Câmara. Ele disse ainda que o governo, como foi dito antes, não tem mesmo votos para apreciar a reforma da Previdência, nem assuntos infraconstitucionais, ou seja, ele descartou a possibilidade de um fatiamento e de uma análise de alguns temas relacionados a este assunto. A expectativa agora, então, é que esses projetos da pauta econômica sejam pautados, sejam colocados em votação. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o novo líder do PCdoB, o deputado Orlando Silva, que é do PCdoB de São Paulo, também o deputado Júlio Lopes, que é vice-líder do governo, é do PP do Rio de Janeiro. Deputado Orlando Silva, bom dia. Sua expectativa e também como é que o senhor vê essa fala do presidente Rodrigo Maia em relação a essa pauta econômica? Bom dia, querido amigo Júlio Lopes. Olha, a minha impressão é que o presidente Rodrigo Maia reagiu como presidente de um poder. O governo Temer é um governo completamente perdido, que faz de tudo para se sustentar. E acredito que, quando o presidente Rodrigo Maia fala que deve haver uma separação de poderes, é que o Michel Temer não pode arrastar a Câmara dos Deputados para resolver os problemas dele. A Câmara tem a sua dinâmica, tem a sua pauta. É um desrespeito, sabendo que já existe no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, uma série de discussões sobre matérias econômicas. Aliás, o presidente Rodrigo Maia seguramente é o presidente que mais pauta temas econômicos. O governo, para tentar sinalizar para a sociedade que ainda tem algum oxigênio, tenta artificialmente impor uma pauta na Câmara. Foi um erro político do governo Michel Temer querer criar esse factoide, já que iludiu a sociedade brasileira com a conversa de que haveria reforma da Previdência, sendo que ele sempre soube que não haveria votos para aprovar a reforma da Previdência, e agora tenta, para sinalizar que tem algum fôlego, alguma capacidade, alguma liderança, quer impor uma pauta à Câmara, mas eu quero crer que o presidente da Casa agiu corretamente, dizendo que aqui há um ritmo, há um processo, há um sistema de debate e assim procederá. E o governo, que é mais grave, continua querendo criar factoides. Veja, no orçamento de 2018 está previsto 12 bilhões de reais, fruto da privatização da Eletrobras, que não tem regra, que não tem prazo e que não vai acontecer. Portanto, é um governo de fantasia, o governo de Michel Temer, de ilusões, mas felizmente a Câmara dos Deputados, nesse caso, vai reagir e vai se impor como poder. Deputado Júlio Lopes, o senhor concorda com essa tensão que houve em relação a essas pautas e a sua análise sobre esse projeto aí da privatização da Eletrobras, que parece ser a principal prioridade dessa pauta? Bom, primeiro quero saudar aqui o líder do PCdoB, o nosso Orlando Silva, que é um homem dinâmico, a quem admiro muito. Mas eu queria dizer a você que está nos ouvindo que a realidade é que o Brasil teve agora em janeiro a maior arrecadação dos últimos 20 anos. Na Receita Federal diretamente mais de 15 bilhões. Na Previdência, 8 bilhões. Nos recursos extraordinários, em royalties e outras receitas, já tivemos 5 bilhões de extraordinários. Portanto, o governo tem caixa. Em janeiro foram 157 bilhões de arrecadação só na Receita Federal. A menor taxa de juros que o Brasil já viveu em toda a sua história. A menor inflação que o Brasil viveu nos últimos 20 anos. Uma taxa de recuperação econômica de 1% e que esse ano nós vamos para 3%. O senhor e a senhora talvez ainda não tenham sentido o impacto na sua vida cotidiana. Mas negar esses fatos é não ver a luz do dia, não ver a realidade. Portanto, vamos seguir trabalhando. O governo oferece uma pauta que tem consistência. O presidente da Câmara reage, porque esse papel é do Legislativo de certo, mas o presidente Temer, no trabalho que faz dioturnamente para recolocar o país nos trilhos, não poderia deixar de dizer que esses temas aqui na Câmara são relevantes para o desempenho do Brasil e do governo também. Privatização da Eletrobras, deputado, o senhor acha como é que vai ser a discussão aqui? Tem chance de passar?
Olha, eu acho que a privatização da Eletrobras, da Petrobras, da Brás, enfim, de tudo que for Brás, que não seja saúde, educação e segurança, é absolutamente essencial para que o governo saia das áreas periféricas e entre no cerne da questão, que é educar o nosso povo e ter um sistema de segurança compatível com a segurança que você quer para viver, com a segurança que você quer ter em sua casa e para os seus filhos. Deputado Orlando Silva, como é que o senhor vê essa fala do deputado Júlio Lopes e a sua expectativa para análise desse pacote econômico como um todo? Olha, eu queria viver no Brasil do deputado Júlio Lopes. Eu fico comovido quando eu ouço o entusiasmo que ele fala desses números, desses dados. Por quê? Porque quem usa cartão de crédito e cheque especial, e cada vez mais as pessoas precisam usar cartão de crédito e cheque especial, sabe que esses juros que caíram, que ele fala, não caiu. Quem vai no supermercado, na feira, comprar os produtos no dia a dia, sabe que essa inflação que ele diz que caiu, não caiu. Essa super arrecadação que ele fala, que o Brasil viveu em janeiro, o povo brasileiro acompanha e infelizmente sabe que a utilização desse recurso quase nunca é adequada. Portanto, o governo faz propaganda, tenta vender ilusão. Ele não tem sido capaz de apontar soluções para o Brasil sair da crise. E o que é mais grave, quando o meu colega, deputado Júlio Lopes, fala que tem que privatizar tudo, Eletrobras, Petrobras, é muito interessante, porque o rei fica nu. Esse governo é o governo da privatização, do desmonte, da liquidação de empresas públicas que são fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Veja, não é que eu sou radical e não aceito privatizar nada. Eu admito discutir se pode privatizar uma ou outra atividade hoje feita pelo Estado. Mas veja, o Brasil levou décadas para construir empresas públicas importantes para o desenvolvimento. E o que é que o governo vai fazer? Vender a empresa e pegar esse recurso para pagar o custeio da máquina, o cafezinho, o telefone, pagar o cotidiano. Isso não é razoável. Só poderia ser possível privatizar uma empresa se fosse para dar mais eficiência ao setor e estimular o desenvolvimento do país. Se não é para isso, é errado privatizar, é liquidar o patrimônio brasileiro e é tirar do país possibilidade de retomar o desenvolvimento. Por isso que eu lamento o meu amigo Júlio Lopes, que é um homem muito inteligente, muito capaz, mas que está iludido pelo governo perdido de Michel Temer. Infelizmente, o Brasil que o Temer diz e que o meu colega acredita, esse país não existe. O brasileiro que vive hoje é desemprego, juros altos, inflação e falta de perspectiva. Mas nós vamos virar isso da eleição e o Brasil vai voltar aos trilhos. Deputado Júlio Lopes, essas pautas econômicas todas estão tentando, de fato, melhorar a situação econômica do país. O senhor é autor de um dos projetos, uma das propostas, que trata da emissão eletrônica de duplicatas. O que exatamente é isso? Vamos tentar explicar e como que isso pode colaborar para melhorar as contas do país. Olha, na realidade é um aperfeiçoamento do sistema de duplicatas brasileiro, que é um sistema absolutamente fundamental para o comércio e para os serviços funcionarem. E nós estamos fazendo uma forma em que o comerciante, aquele que emite a duplicata, ele não fica preso ao comprador da sua mercadoria para descontar aquele título. Porque hoje há esse tipo de problema. Se você vende, por exemplo, o Pão de Açúcar se dá o direito de só permitir que aquele título seja descontado contra ele. Ou seja, só possa fazer o avanço do dinheiro ou tomar um dinheiro contra aquele título contra o próprio tomador da mercadoria. E nós precisamos democratizar o crédito, expandir o crédito e diminuir o juro no Brasil. Portanto, uma nova duplicata, mais certificada, mais organizada, com mais autentificação, vai permitir ao mercado uma nova circulação e melhor preço do juro e do dinheiro. Mas eu queria aqui, meu amigo, minha amiga, dizer o seguinte: o nosso Orlando Silva, que, como você está vendo, é um sujeito brilhante, ele está contaminado por uma ideologia que precisa avançar. O senhor e a senhora, ao ligarem a luz da sua casa, querem saber quem é o dono da companhia elétrica ou querem saber se esse serviço está sendo posto sem interrupção, a bom preço e com boa qualidade. O senhor, a botar gasolina no seu carro, porque o senhor quer saber quem é o dono da companhia que extraiu aquela gasolina, que derivou daquela gasolina ou que fez a sua destilação, não é isso. O senhor quer a boa gasolina, o senhor quer o bom serviço de eletricidade a bom preço e a bom custo. E é isso que o Brasil tem que procurar, seja quem for o dono daquela companhia. Apenas nós precisamos controlar essas companhias em agências que tenham capacidade de submeter essas empresas ao controle e à supervisão do Estado, que, em última análise, é a sua supervisão.
Vamos falar um pouco, então, da pauta do plenário para essa semana ainda, porque tem 2 medidas provisórias na pauta. Ontem, parece que teve bastante polêmica em torno dessa medida provisória que trata, então, do investimento das empresas em rodovias federais. Tem também uma outra medida provisória importante que trata da dívida dos estados e municípios. Qual a expectativa de vocês? É possível votar alguma coisa nessa semana? Veja, eu considero que uma medida provisória, que foi uma medida provisória de número 800, é um vexame. Veja, o governo fez concessões para que empresas pudessem explorar rodovias e todos nós passamos na rodovia, pagamos o pedágio. E num acordo feito com essas empresas, durante um período haveria uma tarifa. Durante um período, essas empresas fariam investimentos nessas rodovias, inclusive, ao final desse prazo, realizados os investimentos, a perspectiva era reduzir o valor do pedágio. O que aconteceu? As empresas arrecadaram o nosso dinheiro nos pedágios, não fizeram os investimentos e agora o governo não quer multá-las e quer, pasmem, dar mais 14 anos para as empresas que não fizeram o que teriam que fazer, tenham mais 14 anos para fazer esses investimentos, que nós sabemos que, como não fizeram, não farão e, pasmem, continuarão cobrando as mesmas tarifas, sem a redução pretendida. Sabe aquela coisa que a gente conversa em casa? O combinado não sai caro. Nesse caso, combinou-se e ficou caro para o consumidor, para o usuário da rodovia. E a empresa está flanando por aí. Evidentemente que esse lucro das empresas deve servir a algum interesse. Por isso, porque é uma aberração, todos os partidos da base do governo bateram cabeça durante o dia de ontem e, ao final, falaram, não dá, nós exageramos, o povo não aguenta mais aceitar uma medida como essa. A MP 800 vai para a gaveta. E a outra medida provisória, há que se ter mais cuidado, porque não pode, deve tratar adequadamente toda e qualquer forma de financiamento. Mas eu quero fazer uma última observação. O deputado Júlio Lopes, quando fala da duplicata eletrônica, uma proposta dele próprio, do parlamento, portanto, sinaliza qual é o caminho. O caminho para o Brasil é discutir de modo aprofundado temas que garantam a retomada do desenvolvimento econômico. Propostas de parlamentares, como o deputado Júlio Lopes, propostas mesmo do governo, mas que o parlamento debata, aprofunda, reformule e, com densidade, aponte saídas para a crise. Chega de factoides. O governo Temer vive de factoides para iludir a população. É necessário seriedade na elaboração de uma estratégia de desenvolvimento nacional. Deputado Júlio Lopes, sobre essas medidas provisórias da pauta, o senhor acha que tem alguma chance de votar essa MP 800? O senhor concorda que foi para a gaveta mesmo? Bom, eu primeiro quero concordar com meu colega, o Orlando Silva tem toda a razão, há um número absolutamente exagerado de medidas provisórias e pelo excesso de partidos, que não é o caso do PCB, que tem uma representatividade, que tem história, que tem fruto e densidade. Mas eu queria, em relação à questão aqui da MP, que eu também não estou de acordo e também votei para arquivá-la, eu queria só comentar com o senhor e com a senhora que é o seguinte, essa visão de que nós estamos defendendo os senhores contra esses abomináveis empresários não é bem verdade. O Brasil foi submetido à maior crise que um país pode atravessar na sua história econômica. O governo desastrado do PT submeteu esse país a 9% de queda do PIB em 2 anos. Isso não há legislatura que tenha previsto isso. E não há, na história econômica, previsão para um desastre desta proporção. Portanto, o que houve foi a inadequação de todos os planos de concessão em relação às metas econômicas. Ou, por exemplo, uma estrada tem que ter uma quantidade de carros para passar por ela a um determinado preço. Quando você tem uma economia em ruínas, como foi o caso, todos os números dessa concessão precisam ser revistos. E eu acho que o governo, como disse o deputado Orlando, encaminhou um projeto que não tratou corretamente do assunto, mas não é bem verdade que só as empresas descumpriram. Houve uma hecatombe econômica no Brasil e, assim como a senhora e o senhor têm que ajustar a sua vida, as empresas que foram submetidas aos sistemas de concessão precisam de ter um entendimento de que eles sofreram também o mesmo Brasil que nós vivemos. Deputado Júlio Lopes, deputado Orlando Silva, obrigada pela participação de vocês. Boa votação hoje. A gente volta ao estúdio com a Vera. Obrigada, Carol.